Condição económica, localização geográfica, etnia ou idade, independentemente das circunstâncias e contextos de cada ser humano, é urgente por todo o planeta garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades, compreendendo as causas e investigando soluções que permitam que cada pessoa nasça e viva, de facto, em igualdade. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre desigualdades. A paz, o pão, habitação, saúde e educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Em 1974, o cantautor Sérgio Godinho lançava a liberdade e, com a canção, apelava ao cumprimento do então recentemente aprovado 13º artigo da Constituição, o do princípio da igualdade. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Quase 50 anos depois da Revolução dos Cravos, Portugal ainda não canta os desígnios de Abril que apontavam para o fim das desigualdades. Eduardo Anselmo de Castro explica-nos que são as desigualdades económicas as grandes responsáveis por quase todas as clivagens entre seres humanos. As desigualdades podemos defini-las em três. Umas que são desigualdades de género, desigualdades étnicas e desigualdades económicas, que estão, de certa maneira, relacionadas com as anteriores. As de género, eu penso que é uma questão de tempo que vão ser diluídas. As étnicas são importantes em várias partes do mundo, não parece que em Portugal, não quer dizer que não haja alguma coisa, mas não parecem que sejam fundamentais. As fundamentais são as de rendimento, portanto há grandes desigualdades e essas não se vê grande caminho para elas diminuírem, nem sequer se vê uma sensibilidade grande da população, das pessoas, contra isso. Um caso típico é ver, por exemplo, nas televisões, depois de alguns argumentos de lágrimas de crocodilo sobre as desigualdades, depois fala-se com toda a alegria dos enormes montantes de transferências de jogadoras, com os chorudas comissões de meia dúzia de empresários, ou quando, depois de fazer um grande discurso contra as alterações climáticas, se vê alegremente o Sr. Elon Musk ir para o espaço gastar uma energia impressionante só para dar 2 voltas ao espaço e dizer que esteve no espaço. Que haja pessoas que se podem dar a luxo de dar 2 voltas no espaço, enquanto outras não têm que comer. Portanto, isso é considerado normal. Não vê nenhuma manifestação de choque por parte das pessoas, quer os jornalistas, quer as outras pessoas, sobre isso. Portanto, significa que as desigualdades são algo bastante interiorizado. O Scopiofonia e o SOMA são 2 projetos de investigação levados a cabo pelo Centro de Estudos em Música e Dança da Universidade de Aveiro e que mostram como é que é possível ajudar a combater as desigualdades com gestos que podem significar a diferença entre a inclusão e a exclusão. O primeiro projeto, o Scopiofonia, teve como objetivo estudar as práticas musicais do bairro da Cova da Moura, em Lisboa, e não só deu voz ao trabalho musical dos vários grupos do bairro, como fez até com que alguns jovens colocassem nos seus percursos o ensino superior. O segundo projeto, o SOMA, fez algo inédito. Construiu um espaço digital e físico de memória dedicado ao som e à música da região de Aveiro. Reuniu uma equipa multidisciplinar que incluiu pessoas já reformadas, dando uma nova vida a uma população tantas vezes esquecida e sem voz. As investigadoras Susana Sardo e Ana Flávia Miguel contam-nos como desconstruir as desigualdades. Desde 2013 que no INET-MD, aqui na Universidade de Aveiro, nós desenvolvemos projetos de investigação no domínio da etnomusicologia que são marcados por uma ação de responsabilidade social, um compromisso social. São 2, basicamente, os projetos que mais evidentemente mostram esta faceta. Um deles é o Scopiofonia e o outro é o SOMA. Em ambos os casos, temos-nos dedicado a trabalhar sobre memória social e arquivos de som e de memória. Mas o que estes projetos têm de diferente em relação à maioria dos projetos de investigação é que eles integram na sua equipa de investigação membros não académicos, digamos, investigadores não profissionais, e que trabalham ao lado dos investigadores académicos, produzindo conhecimento sobre a sua própria memória. No caso do Scopiofonia, nós integramos 3 jovens do bairro da Cova da Moura.
foi um projeto que se dedicou à investigação e à produção de um arquivo de sons e de memórias sobre um bairro. Sendo a Cova da Moura um lugar que está a 300 km de Aveiro, o projeto, do ponto de vista prático, acontecia ora uma semana em Aveiro, ora uma semana na Cova da Moura. Quando o trabalho é realizado aqui na Universidade, o impacto de podermos trabalhar com as comunidades, mas não só ir às comunidades, as comunidades virem até nós, estarem na Universidade, integrarem o campus, o departamento, as atividades, tudo o que nós fazemos, tem um impacto, eu acho, muito forte nessas pessoas que integram o projeto, mas também na comunidade académica e na interação que tem com estas pessoas. Por outro lado, quando nós estávamos na semana na Cova da Moura, o nosso trabalho passava por termos reuniões de discussão, de planeamento, para pensarmos como fazer, o que fazer, quem entrevistar, quais eram os lugares interessantes para ir, etc. E, desse ponto de vista, estes jovens tinham um papel importantíssimo, porque são as pessoas que conhecem bem as outras pessoas daquela comunidade, as suas práticas, as suas músicas, os seus problemas, etc, etc. Há impactos quer na comunidade, quer na academia, porque são os dois polos onde estes projetos se desenvolvem, e do ponto de vista académico, e aqui fazer um parênteses dizendo que nenhum destes jovens alguma vez tinha tido uma experiência académica ou sequer tinha entrado num campus universitário, e isto fez com que o Ricardo, por exemplo, depois de o Skopjefonia terminar, se candidatasse à Goldsmith em Londres e esteja hoje em dia a fazer o seu percurso universitário. No caso do SOMA, que se dedica à investigação para a construção de um arquivo de som e de memória para a região de Aveiro, o projeto integra dois investigadores que são pessoas reformadas e que voltam à vida ativa fazendo investigação sobre a sua própria memória connosco. Portanto, a integração de dois investigadores não têm uma experiência profissional de investigação, como têm os membros da Universidade de Aveiro, os investigadores do INET, foi fantástica de ambos os lados, que geraram-se interações muito interessantes de interesses comuns, porque partilhamos formas diferentes de fazer investigação, interesses diferentes, mas que se complementam. Quando estamos a fazer investigação em conjunto, temos todos a mesma idade e, portanto, isso é altamente transformador, quer para estes investigadores reformados que vêm trabalhar connosco, quer para nós que aprendemos com eles outras formas de estar no mundo e de chegar ao conhecimento e de produzir conhecimento. Sabias que num dos maiores campos de refugiados do mundo, o de Zaatari, na Jordânia, vivem cerca de 80 mil pessoas, a grande maior parte fugida da guerra síria? Para além da pobreza de quem ali chegou apenas com a roupa do corpo, o rigor do clima, escaldante no verão e gelado no inverno, aumenta o sofrimento de quem ali vive. A pensar nisso, a Oxfam International, uma confederação de 19 organizações que procura soluções para o problema da pobreza e da desigualdade, tem no terreno o projeto Super Adobe. Através de materiais disponíveis gratuitamente, como sacos de areia e arame farpado, a organização está a construir no campo casas mais confortáveis, mais ecológicas e mais habitáveis do que as atuais caravanas e tendas que os refugiados habitam. Mais importante ainda, as casas nascidas do Super Adobe são quentes no inverno e frescas no verão, uma necessidade fundamental para quem está refugiado numa terra onde o clima é mais um dos obstáculos à dignidade humana. Então a solução, que tem que ser gradual e demorar muito tempo, é essencialmente uma solução fiscal. É uma solução de aumentar os impostos para quem tem mais e aumentar a progressividade dos impostos, mas também uma solução de futuro que é as pessoas terem mais formação, investir-se mais na formação e haver uma organização do mercado de trabalho em que as pessoas possam receber algo mais parecido com as suas competências. Quanto à questão fiscal, há uma coisa que é interessante. É que isto não é um discurso radical da extrema-esquerda, é um discurso social-democrata, ou antes disso, porque os impostos altamente progressivos e a sério começaram num processo no início do século XX e chegaram a um processo onde também oscilavam, no caso, por exemplo, inglês, os trabalhistas e os conservadores, em que as taxas marginais de impostos eram 95%. E as taxas de sucessão eram também muito elevadas. Portanto, isso não levou a nenhuma crise económica, nem nenhum incentivo para
os investidores exercerem a sua criatividade, levou a muito maior distribuição de rendimentos e a uma coisa que foi revolucionária no século XX, que foi o Estado ter dinheiro para pagar sistemas nacionais de saúde, para generalizar a educação e todas essas coisas. Descentralização é a palavra que desde há alguns anos é uma constante no discurso político, económico e social do país, como parte da solução para combater as desigualdades regionais. Quando em 1997 a Universidade de Aveiro inaugurou a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, foi na descentralização que apostou. Primeiro, em levar para o interior do distrito iguais oportunidades de estudo no ensino superior. Depois, em ir ao encontro das necessidades técnicas e formativas da enorme e diversificada rede empresarial aguedense. Marco Costa, diretor da escola, garante que a missão é cumprida todos os dias. A descentralização das instituições de ensino superior contribui de uma forma muito significativa para a mitigação das desigualdades regionais e sociais, nomeadamente no acesso ao ensino superior. Desde logo, porque permite uma maior proximidade à rede de escolas secundárias e profissionais e, portanto, um maior conhecimento das expectativas dos estudantes, potenciando o seu ingresso no ensino superior. Por outro lado, permite e aumenta a empregabilidade. Do ponto de vista das empresas, penso que um dos maiores contributos dessa descentralização é aproximar as empresas, principalmente as PMEs, as pequenas e médias empresas, do sistema científico e tecnológico nacional, permitindo desta forma aumentar o apoio à transferência, à partilha de conhecimento e à inovação. Um dos aspectos que eu considero mais relevantes que contribui para a mitigação das desigualdades sociais é precisamente como instrumento do próprio elevador social e de coesão social da região. Desde logo porque forma profissionais em áreas especialmente vocacionadas para as necessidades da indústria e da economia regional, sendo que também esta ligação mais regional, de maior proximidade, aumenta a atração de novos públicos. Um terceiro aspecto que seria de referir: a escola funciona como um acelerador e potenciador dos processos de transformação organizacionais nas empresas, na indústria, nos serviços da região. A ESCA tem contribuído para a região através de vários formatos de colaboração, seja através de projetos de investigação propriamente ditos, seja através de prestações de serviço, seja através de colaborações com organizações. Um exemplo de um projeto de investigação é um projeto desenvolvido em parceria com o Instituto Politécnico de Castelo Branco e o Instituto Politécnico de Leiria e naturalmente com a Câmara Municipal de Águeda, para o desenvolvimento de um sistema de prevenção de cheias no rio Águeda, aqui na zona urbana da cidade. Um projeto que contribui para a prevenção das perdas das inundações e para mitigar as consequências na área urbana da cidade. Nascida em 2004, também a Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção, Aveiro Norte, surgiu para levar para a região do Entre Douro e Voga e para os jovens estudantes de Oliveira das Meias mais igualdade. O diretor da escola, Martim Oliveira, explica que desde então não só as empresas beneficiaram com as portas que lhes foram abertas, como também os estudantes que passaram a ter perto de casa um caminho para o ensino superior. A Universidade, no final da década de 90 e 98, fez os primeiros estudos que apontaram para a implementação de uma escola aqui, nesta região. Escola essa que veio a ser então implementada com o sentido de diminuir as desigualdades, diminuir e dar iguais oportunidades de formação às pessoas. Não nos podemos esquecer que as pessoas que aqui viviam nesta região e que aqui vivem são aliciadas a ir trabalhar muito cedo para as empresas e, portanto, dessa forma acabam por abandonar o sistema de ensino relativamente cedo e isso depois vem a ser uma lacuna durante o seu percurso profissional, uma vez que é necessário mais tarde outro tipo de competências que esses jovens não têm. Efetivamente, a escola veio-se a modernizar e muito do ponto de vista de equipamentos e isso permitiu alavancar uma série de solicitações por parte das empresas que nós aqui tínhamos e que se centravam em necessidades ao nível dos projetos de inovação, investigação e desenvolvimento. E a ESAN veio nessa altura exatamente começar a desenvolver os primeiros projetos de investigação e desenvolvimento com as empresas. Eu salientaria então aqui dois projetos, um deles exatamente com o grupo CIMOLDES, onde efetivamente nós estamos a desenvolver, juntamente com eles, novas soluções em termos de manufatura aditiva. Conseguimos hoje fabricar nesta região postiços, portanto componentes de moldes, com um grau e uma incorporação muito grande ao nível da inovação
e dessa forma podemos efetivamente oferecer novos produtos à indústria, podemos oferecer novos produtos, novas soluções tecnológicas, e esse é um projeto que está em curso hoje. Já agora também uma outra área relacionada com a circularidade. O que nós também estamos neste momento a desenvolver é matéria plástica, mas bioplástica. São exemplos de projetos em que nós estamos a trazer o conhecimento e a inovação para a região, e tendo aqui a Universidade este papel fundamental, que é desenvolver e ajudar a desenvolver tecnologicamente a região, apresentando-nos inclusive estas novas soluções tecnológicas que eu aqui falei, que podem ter uma grande utilidade e já estão a ter em termos de indústria de futuro. Nas últimas décadas, a desigualdade transformou-se num dos desafios mais complexos e desconcertantes do planeta, principalmente na pedra angular que tudo faz girar, a economia mundial. As desigualdades de oportunidades, desigualdade entre gerações, entre mulheres e homens, e desigualdade de renda e de riqueza estão presentes em todas as sociedades humanas. A boa notícia é que dispomos dos meios para enfrentar esses problemas desde que tenhamos a vontade de o fazer. A implementação de reformas é um processo politicamente difícil, mas os ganhos em termos de crescimento e produtividade valem o esforço. Por hoje é tudo, até ao próximo programa e não esqueçam que a ciência não tem limites.